Remar 450 quilômetros. Haja braço para uma aventura dessas. Um santista concluiu uma viagem com esse percurso. Remar e vencer. Desafios é com ele. Diego saiu de Santos e remou até o Rio de Janeiro. Foram 8 dias e 450 quilômetros. Foi uma aventura bastante difícil em termos de navegação, em termos de estrutura da natureza, porque quando eu saí estava rolando muito desastres naturais, muita tempestade, chuva. Então eu acabei enfrentando mais perigos e mais dificuldades do que uma remadinha normal, que seria o trajeto se tivesse condições mais tranquilas. Ele passou por momentos de insegurança, pensou em desistir, mas não chegou a abandonar essa aventura. Eu precisava chegar até o Cristo remando, no braço, sem motor, sem nada, só com a vontade e com a força de vontade mesmo. Então eu tinha isso na minha cabeça e foi o que me guiou, foi o que me ajudou na minha canoa. Eu tinha o rosto de Jesus colado no leme. O leme é a parte que dá a direção da canoa. E fé e vontade. A concentração, a força de vontade foram alguns dos fatores que ajudaram a continuar. Eu tive pessoas de comunidade, capoeirista, atleta, triatleta, pessoas que foram dando uns toques do que comer, o que vai passar na hora, em quem você tem que se espelhar. E comigo eu levei muitas frases de motivação, muitos vídeos de treinadores de futebol, de atletas que são bem-sucedidos, Bolt, Cielo, Ian Thorpe, Michael Phelps, muita coisa assim motivacional. Sem contar o apoio do pai, Charles Aparecido, que acompanhou tudo bem de perto. Mesmo com pouco dinheiro que não está dando, nós conseguimos chegar, você consegue vencer. Isso foi muito gratificante para ele e para mim também, que acompanharam o tempo todinho. Às vezes, seu Charles ficava preocupado. Mesmo assim, fazia tudo o que podia para ajudar o filho a realizar o sonho. Fora d'água, eu não conseguia vê-lo no mar. Mesmo com um binóculo longo, você não conseguia, porque ele estava bem longe da margem. Então, a gente ele programava assim, pai, eu vou chegar em tal lugar, pai, eu vou chegar na Bertioga. Então, conforme chegou, demorou quase mais de 8 horas para chegar na Bertioga, mais 10 horas para chegar na Bertioga. Tá, parou ali. Falei, filho, eu não consigo te ver. Pai, eu estava bem lá dentro, bem lá fora, você não consegue ver muito. E foi sim, foi gostoso num ponto. Foi complicado para mim, porque aquele coração apertado, chegava assim, eu olhava no relógio e falava assim, pô, até agora não veio, você fica contando, porque ele fala, pai, eu vou remar em 8 horas. E ele pegou um vento contrário no primeiro dia, deu mais do que 8 horas, então você fica preocupado. A mãe, Dona Sandra, não estava perto para apoiar, mas o coração estava com o filho o tempo inteiro no mar aberto. Eu fiquei bastante, assim, apesar de estar com o coração na mão, eu fiquei orgulhosa porque ele é muito determinado e ele foi muito corajoso. Meio maluco, né? Mas foi corajoso. Fiquei orgulhosa. E para o esporte, para a canoagem principalmente, eu acho que abriu muitas portas para a canoagem havaiana. Então isso é muito importante, acho que vai ser um marco aqui para o pessoal da canoagem de Santos. Diego fez um documentário que mostra um pouco dessa façanha. Aqui ele vai contar um pouco para nós em primeira mão como surgiu a ideia. Tive a ideia no começo de 2009, deixei rolar as coisas, fui treinando, fui trabalhando e até que chegou um ponto que eu abri uma porta devido a um comercial meu de trabalho. E a partir daí eu arrumei um patrocinador e isso deu o pontapé inicial para eu poder fazer essa navegação. As curiosidades são muitas e com estatísticas. A viagem durou um pouco mais de 15 dias, foram 8 dias de remada, completando 450 quilômetros. Dessas estatísticas a gente tem aí como mais de 250 mil remadas foram dadas. Eu gastei em média mais de 33 mil calorias nessa viagem. Até o diário de bordo tem um diferencial. Então o diário de bordo ele serviu para mim, além de me distrair, eu colocar tudo aquilo que eu estava pensando e estava sentindo com emoção dentro de uma folha. E a partir daí eu comecei a organizar condições climáticas, dados de remada, as fotos do dia, o local de saída, a frase que passava o tempo inteiro na cabeça com aquela vontade e a imagem do que eu tive, aquilo que me guardou.
Diário de Bordo foi mais ou menos isso. Tudo isso até chegar à criação do DVD, com a história. O documentário, ele saiu de uma forma assim inovadora. Por que inovadora? Porque de uma simples viagem, um prazer, eu resolvi partir para um projeto voltado para a mídia. Diego já tem uma proposta para um novo desafio. A ideia inicial é ir do Rio a Salvador. O apoio dos pais ele tem. Agora só precisa de um patrocinador para facilitar essa nova viagem. Na verdade, a gente já tem até 10 projetos aí para os próximos 4 anos, que a gente está em busca de patrocinadores, de empresas que se identificam com a causa, que apoiem.